Galera, então vamos lá. Agora sim, vamos dar início aqui ao nosso intensivo TST, vamos retomar, ok? Mais um bloco aqui de estudo do direito do trabalho focado no TST pós-reforma trabalhista. Legal? Na última aula, no último bloco, nós estudamos ali os princípios e fontes do direito do trabalho, demos uma passada a respeito de relação de trabalho, relação de emprego, comentamos inclusive a respeito do autônomo com exclusividade, ok? Passamos ali também em relação à figura jurídica do empregador, ok? Encerramos o último bloco comentando a respeito das alterações na sucessão trabalhista, ok? E alterações mais substanciais no grupo econômico. Legal? Agora, nós vamos dar continuidade aos principais temas e vamos falar aqui da terceirização, ok? Terceirização, tema este que foi cobrado de todos os cargos, da ementa de direito do trabalho de todos esses cargos em que o direito do trabalho é exigido, ok? E temos que ficar atentos porque a terceirização também foi objeto de alteração da reforma trabalhista. Ah, Daldi, então a lei da reforma trabalhista, a lei 13.467, não alterou somente o texto da CLT? Não, galera, nada disso. A lei da reforma trabalhista alterou a CLT, alterou a lei da terceirização, alterou a lei do FGTS, alterou, refletiu também nas leis da Previdência Social, ok? E também aqui na terceirização temos que ficar atentos a isso, legal? Então venham aqui comigo na tela, para a gente começar a tratar desse tema. Então, em primeiro lugar, eu destaco o seguinte, em março desse ano, em março de 2017, ok? Foi aprovada a chamada Lei da Terceirização, que foi a Lei 13.429, de março de 2017. Ok? Esta lei 13.429, meus amigos, ela foi e provocou alterações na lei 6.019, ok? Na lei 6.019, que é uma lei bastante antiga. A lei 6.019 tratava até então do trabalho temporário. Ok? Após a reforma, após essa alteração por meio da 13.429, a lei 6.019 passou a tratar também da terceirização, ok? Da terceirização. A terceirização propriamente dita, ok? Isso porque podemos falar em terceirização como um grande gênero, terceirização lato sensu, que engloba também o trabalho temporário, legal? E também agora essa figura que foi positivada, que foi inserida em lei por meio da lei 3.429, a terceirização estrito sensu, em sentido estrito, ok? Então, se nós examinarmos a lei 6.019, hoje em dia, atualmente, ela vai regulamentar o trabalho temporário e especificamente a terceirização. E o que aconteceu agora, pessoal? Agora em julho, de 2017. Esta lei 13.467, ok? Que é a lei da reforma trabalhista, na verdade é uma das leis da reforma trabalhista, ela foi lá e alterou novamente a Lei 6.019, ok? Alterou novamente, em especial a terceirização. Então vejam que a terceirização foi significativamente alterada em março desse ano e agora em julho ela passou por novas alterações. Estas agora, muito menores, muito mais pontuais do que a alteração de março, ok? Então temos que ficar atento a essas duas mudanças, a de março e a de julho. Legal? Então a terceirização. Até então, a terceirização era objeto principalmente de uma súmula do TST. Então, a principal diretriz que existia a respeito de terceirização consistia, vocês sabem, a súmula 331 do TST, ok? Não havia uma lei que regulamentasse a terceirização. Então, de fato, foi um grande avanço, a passar a se prever em lei, em texto de lei, as regras atinentes à terceirização, ok? Existem críticas aos dispositivos, é claro, mas foi essa regulamentação, essa positivação conferiu segurança jurídica a esses milhares de trabalhadores terceirizados no nosso país,
ok? Então, até março, apenas súmulas 331. Após março, nós temos ali a positivação da terceirização na Lei 6.019, ok? Este movimento, né, certamente vai refletir em um cancelamento ou uma reforma na súmula 331, o que ainda não aconteceu, ok? E, para nós, né, a ideia é que neste nosso intensivo é trazermos alguns dos principais pontos alterados, ok? E, ao final, concluir a respeito de como ficou a terceirização pós-reforma trabalhista. Legal? Então venham aqui comigo para nós iniciarmos, portanto, o estudo da terceirização. Meus amigos, como, né, vocês sabem, né, antes de avançar as novas regras, a terceirização, né, representa o seguinte cenário. Então, aqui em vermelho, eu vou colocar um cenário em que ocorre a terceirização. Ok? E logo aqui acima em preto, eu vou colocar aqui um cenário tradicional, né? Uma contratação normal. Então, normalmente, um cenário tradicional, nós temos aqui, né, um empregado, ok? Um empregado, ok? E de outro lado, um empregador. Um empregador. E o que acontece aqui? Eles celebram um contrato de trabalho, ok? Eles celebram aqui entre si um contrato de trabalho, legal? E por meio deste contrato de trabalho, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? O empregado se obriga a prestar os seus serviços ao empregador. Ok? E o empregador se obriga a remunerar, né? São as principais obrigações que decorrem de um contrato de trabalho. Então, nós temos aqui em um cenário tradicional duas partes, ok? Duas partes, de um lado o empregado e do outro o empregador, dois lados, dois polos nesta relação de trabalho, ok? Já numa terceirização, pessoal, vem aqui comigo. Na parte em vermelho, nós temos, como o próprio nome diz, nós temos três partes, três polos, ok? Eu tenho aqui vamos colocar assim, a empresa contratante, ok? A empresa contratante ou a empresa que é a tomadora da mão de obra, ok? Tem um outro polo, um outro lado aqui, que é a empresa prestadora de serviços, ok? Vou sempre utilizar essa sigla aqui, EPS, Empresa Prestadora de Serviços, legal? E tenho ainda o terceiro polo, que é o trabalhador terceirizado, ok? O trabalhador terceirizado. E nesse cenário da terceirização, o que acontece, pessoal? O que acontece? Acontece o seguinte, né? Há um contrato celebrado aqui entre a tomadora da mão de obra e a empresa prestadora de serviços, ok? E aqui não é um contrato de trabalho, é um contrato civil de prestação de serviços regido pelo direito civil, ok? Um contrato de prestação de serviços. Legal? Por meio desse contrato, né, a contratante ou a tomadora da mão de obra seleciona e contrata uma empresa para lhe prestar serviços, ok? Mas é a própria pessoa jurídica, é a própria empresa que vai ali colocar a mão na massa e realmente prestar os serviços? Não, nada disso. A EPS, a empresa prestadora, por sua vez, ela vai contratar uma série de trabalhadores, ok? Então aqui há a contratação de trabalhadores, ok? Mas esses trabalhadores, meus amigos, eles não vão prestar serviços à empresa tomadora, nada disso. Eles vão prestar serviços à empresa contratante, ok? Então, eles prestam serviços, vamos colocar aqui, se dá a prestação de serviços. Então, a prestação de serviços se dá do trabalhador terceirizado para contratante. Legal? Para contratante. Então, vejam só, em um cenário de terceirização, há uma separação entre quem paga, quem assalaria o empregado
e quem é beneficiado da sua energia de trabalho, da sua força, ok? Em uma terceirização, a empresa contratante, ela se beneficia do serviço prestado pelo empregado, pelo trabalhador terceiro, ok? Ela se beneficia da energia de trabalho, mas quem assalaria o empregado é a empresa prestadora de serviços, que é a sua real contratante. Ok? Então, quem vai recolher ali, efetuar os recolhimentos para o FGTS, quem vai recolher as verbas previdenciárias desses trabalhadores terceirizados, quem é, meus amigos? Será a empresa prestadora de serviços. É ela quem, de fato, assalaria o trabalhador terceiro, faz os recolhimentos para o FGTS, faz os recolhimentos para o INSS, ok? Então, quem cumpre essas obrigações é a EPS, né? É a EPS. A contratante, ela se beneficia da energia de trabalho do terceiro, mas ela remunera a outra empresa, a empresa prestadora de serviços, por meio desse contrato de prestação de serviços. Legal? Então, em um cenário de terceirização, há 3 polos, 3 partes, ok? E há uma separação entre quem assalaria o trabalhador, ok? O empregado, e quem é beneficiário da sua energia de trabalho. Legal? Então, é importante que a gente conheça isso. Ok? Um dos principais aspectos da terceirização é o seguinte, pessoal. Bom, entendi, Daudi. Até agora eu entendi o que está acontecendo na terceirização, mas bom, e se, né? Tudo começa com e se. E se a EPS, que deveria assalariar este terceiro, ok? A EPS não assalaria, a EPS deixa de pagar este trabalhador terceiro. O que vai acontecer? A grande pergunta é, bom, o terceirizado, ele pode cobrar, né? A gente sabe que ele pode cobrar da EPS, da empresa prestadora de serviço, que foi quem lhe contratou, ok? Mas a pergunta é, ele pode cobrar também do tomador dos serviços? Ok? Então, no caso aqui de inadimplência por parte da empresa contratada, por parte dessa empresa aqui, este trabalhador terceiro, ele pode cobrar as verbas devidas da EPS, ok? Da EPS, e nós veremos também que ele poderá também cobrar da empresa contratante, da tomadora dos serviços. Legal? Então, atenção quanto a isso, né? Nós vamos comentar na sequência, mas este é o ponto principal que emerge de um cenário de terceirização. Legal? Agora, pessoal, o que foi que alterou com a reforma trabalhista? Quais foram os principais pontos alterados agora em julho? Então, venham aqui comigo na tela, a gente vai passar a debater esses principais aspectos alterados. Ok? Os principais aspectos alterados. Então, vamos lá. O principal deles, pessoal, então, o que aconteceu, né? Até então, até a súmula 331 do TST, impedia-se a terceirização de atividades fim, ok? Era lista somente a terceirização de serviços de vigilância, de conservação e limpeza e aqueles especializados ligados à área meio, atividade meio da empresa contratante, ok? Com a alteração lá de março, passou-se a exigir, né, entendeu-se que a terceirização poderia ocorrer de forma mais ampla, mas que a contratação desses serviços terceiros deveria ser de forma específica e determinada, ou seja, não poderia fazer um grande contrato de terceirização de serviços diversos, somente de serviços determinados e específicos, ok? Isso tudo já caiu por terra. Ok? Então, você que estudou as alterações lá de março, então vejam que agora o legislador foi lá e excluiu esses requisitos, né? Então, ele excluiu a necessidade de que os serviços terceirizados fossem determinados e fossem específicos, ok? Determinados e específicos. Agora, meus amigos, o legislador buscou deixar ainda mais claro que a terceirização pode ocorrer de forma ilimitada e restrita, ok? De forma mais ampla. E ele escreveu, inclusive, né? Ele registrou na lei que, inclusive, pode se dar em relação a atividades fim.
Então não há mais qualquer dúvida em relação à licitude, em relação à legalidade de se terceirizar atividades fim, ok? Então, terceirização ampla e irrestrita. Então, o primeiro ponto que foi alterado aí. O que mais, meus amigos? O segundo ponto, venham aqui na tela comigo. Venham aqui comigo na tela para nós detalharmos o segundo ponto. É o fim, né? O fim, ou pelo menos a fixação do entendimento quanto à ausência de obrigatoriedade de remuneração de salário equivalente para o terceirizado, ok? Então, não há essa obrigatoriedade de salário equivalente para os terceirizados. Então, Daud, o que significa isso? Pessoal, vamos supor que aqui o Estratégia Concursos, ele tem uma série de... Ele contratou uma série de câmeras, ok? Pessoas para atuarem aqui como câmera. Por exemplo, o Francisco que está fazendo a nossa gravação aqui agora. E vamos supor que o Francisco ganhe lá R$2.000, legal? R$2.000. Em determinado momento, né, em um segundo momento, o Estratégia fala, olha, eu preciso ampliar aqui a quantidade de câmeras, mas agora, ao invés de contratar, né, como meus empregados os novos câmeras, eu vou terceirizar. Legal? Então eu vou contratar uma empresa que vai me prestar os serviços de filmagem. Legal? Então isso é a terceirização. A Estratégia fala, olha, para eu concentrar aqui na minha atividade fim, que é, enfim, trabalhar ali os materiais, eu vou contratar uma empresa, eu vou terceirizar parte do serviço de captação de imagens. Legal? Beleza. E, né, acaba que a Estratégia faz essa contratação, contrata uma outra empresa, essa outra empresa, por sua vez, vai ter que contratar uma série de câmeras, ok? De pessoas para atuarem ali como cameraman, e vai pagar um salário para esses câmeras, ok? Vejam que aqui não há obrigatoriedade de os câmeras terceirizados aqui do Estratégia receberem o mesmo valor dos câmeras próprios, os câmeras contratados diretamente pelo Estratégia. Então, os terceirizados, né, enquanto o Francisco ganha aqui os seus R$2.000, os terceirizados poderiam ganhar, por exemplo, R$1.500, ok? Então, o legislador deixou bem claro que não há essa equivalência entre remuneração do empregado próprio e remuneração do terceirizado, ok? Importante a nos atentarmos para essa alteração. O que mais, meus amigos? O que mais? Vamos avançar aqui para o terceiro ponto. A nova lei, ela disse o seguinte, olha, o contratante, né, a empresa que está tomando a mão de obra, ela deve estender aos terceirizados algumas condições de trabalho, ok? Algumas condições de trabalho, como, por exemplo, a alimentação, ok? A alimentação, transporte, opa, tô ficando meio... Alimentação, transporte... Ok? Então essas são as facilidades, as condições que devem ser estendidas. A alimentação, opa. Vamos tentar aqui novamente. Alimentação, ixi. Bom, vamos continuar usando outra caneta. Então, quais são as condições que devem ser atendidas? A alimentação, o transporte, atendimento médico, treinamento e outras. Então, por exemplo, né? Então, em que pese, né? Apesar do legislador ter deixado bem claro que não é obrigatório o salário equivalente ao terceirizado, ele disse, para evitar a discriminação, o contratante tem que abrir o seu refeitório também para os terceirizados. Legal? Tá bom. Tem que abrir também o seu atendimento médico, ambulatorial, que já existe na empresa contratante, tem que atender também os terceirizados. Ok? É isso que está dizendo aqui. Bom, se o empregador fornece, o tomador fornece transporte ali para os seus empregados próprios, tem que oferecer também para os terceirizados. Ok? Para os terceirizados. Então, a ideia é evitar uma discriminação ali no dia a dia das relações de trabalho. Então, as condições oferecidas devem ser as mesmas, ok? Devem ser as mesmas. E existe uma peculiaridade aqui, pessoal. Existe uma peculiaridade. O legislador diz ainda que se, né, vamos supor que a empresa contratante, ela contrata ali um grande número de terceirizados, ela terceiriza uma grande quantidade de atividades e o contingente, né, a quantidade de pessoas, de empregados terceirizados, trabalhadores terceirizados, é imensa, é enorme. E essa galera toda não vai caber ali no refeitório da empresa.
ok? Vai faltar mesa, vai faltar cadeira. Então o legislador, atento a isso, ele disse, olha, se a quantidade de terceirizados for, né, de 20% ou mais em relação aos empregados próprios, a empresa tomadora da mão de obra, ok? Empresa contratante, ela vai poder oferecer essas condições, essas facilidades em outro local, ok? Em outro local. Então, atenção com relação a essa peculiaridade aqui. Falou em 20% lá na sua prova, né? Pode ser oferecido em outro local, mas a empresa contratante continua, né, com essa obrigação, com esse dever de estender essas condições aos terceirizados. Legal? O que mais, pessoal? O que mais? Foi criada também uma quarentena. Ok? E talvez este seja um dos pontos principais aí para essa prova. Então fique atento a essa quarentena de quanto tempo, pessoal? De 18 meses. Ok? Uma quarentena de 18 meses. O que significa isso, pessoal? Bom, né, quando estavam sendo discutidas as novas regras ali no Congresso, seja na Câmara, no Senado, enfim, houve muitas críticas por parte da sociedade, né, dizendo que, olha, as empresas vão demitir os seus empregados próprios, ok? Vão demitir os seus empregados próprios e vão recontratá-los como terceirizados. Legal? As empresas vão demitir os seus empregados próprios e vão obrigá-los a constituírem pessoas jurídicas e vão passar a contratar as pessoas jurídicas para fugir daquela alta carga tributária, para fugir dos encargos trabalhistas, previdenciários, enfim. Seria uma fuga ao regramento trabalhista, ok? Uma fuga ao regramento trabalhista. Então, o que aconteceu? O legislador foi lá e inseriu uma regra dizendo o seguinte, olha, quem tiver o seu contrato de trabalho extinto, quem for demitido da empresa, ok? Aqueles empregados próprios da empresa que forem demitidos, né, eles ficam ali por 18 meses, legal? Quarentena de 18 meses impedidos de prestarem serviços àquela empresa, ok? Aquela mesma empresa para os quais eles trabalhavam. Então essa é a quarentena de 18 meses, pessoal. Ela inclui ali, né, o sócio da empresa prestadora de serviços ou o próprio titular, muitas vezes é a pessoa física ali que constitui em algumas formas o direito empresarial, mas seja sócio da empresa, seja titular da EPS, ok? Ele não pode ter prestado serviços à empresa contratante neste prazo aqui de 18 meses. Ok? De 18 meses. Então, atenção com relação a esse prazo para o dia da prova. Legal? Atenção com relação a esse prazo. E, da mesma forma, o terceirizado, né? Então, o terceirizado, o empregado, o trabalhador vinculado à empresa prestadora de serviços, ele também não pode ter tido seu contrato de trabalho extinto nos últimos 12 meses, ok? Do contrário, ele não poderá prestar os serviços àquela tomadora, àquela empresa contratante. Legal? Então, essas são as principais alterações em relação à lei de terceirização. Lembrando que a terceirização foi exigida nesse concurso do TST para todos os cargos. Legal? Então, essas são as principais alterações. E vamos aqui, trouxe aqui este grande quadro para nós estudarmos aqui as principais regras, sejam antigas, sejam novas, em relação à terceirização. Galera, quais são as hipóteses em que eu vou poder terceirizar os meus serviços? Pessoal, são todas. A terceirização é agora irrestrita, galera. Irrestrita. Quaisquer atividades. E vejam, sem diferenciação entre atividade meio e atividade fim, ok? Dáudio, pode terceirizar a atividade fim? Pode. Pode terceirizar a atividade meio? Pode. Irrestrita, ok? Se lá na sua prova vier uma questão nesse sentido, lembre-se, é permitida a terceirização ampla e restrita, ok? Vejam que isso foi um dos pontos alterados em março e é novamente agora em julho. O que mais, pessoal? A empresa prestadora de serviços, aqui a sigla EPS, ok? EPS, vejam, existe uma exigência na Lei 6.019, de que o capital social,
ok? O capital social, o CS, capital social, ele deve ser proporcional ao número de empregados, ok? Existe uma tabelinha prevista lá na lei e este capital social varia de R$10.000, ok? Até R$250.000, ok? Então, atenção quanto a isso, varia de 10 a 250 mil, isso para quê? Para se, não vou dizer garantir, mas se aumentarem as chances de se contratarem empresas com boa saúde financeira e que seja uma empresa com certo porte, ok? Não seja uma empresa qualquer, uma empresa de fachada, enfim, isso prejudicaria, né, a garantia dos créditos trabalhistas ali dos terceirizados, ok? Pessoal, além disso, a EPS, a empresa prestadora de serviços, ela dirige o trabalho, ok? Dirige o trabalho. O que significa isso, Daldi? Bom, a gente comentou que a terceirização é irrestrita a qualquer atividade, mas a gente não pode confundir essa terceirização que estamos vendo aqui, terceirização de modo em sentido estrito, com o trabalho temporário. Galera, lá no trabalho temporário, ok? O que vai acontecer? Existem algumas hipóteses restritas para se contratar um trabalhador temporário, mas lá no trabalho temporário é o seguinte, você precisa de um trabalhador, você precisa de uma pessoa ali na sua empresa para substituir, por exemplo, uma empregada que está em licença maternidade. O que você faz? Você vai ao mercado, ok? Contrata uma empresa de trabalho temporário para quê? Para lhe fornecer mão de obra. Você chega para uma empresa e fala, olha, eu quero uma jornalista, eu quero um cameraman, eu quero, enfim, uma secretária. E essa empresa de trabalho temporário, ela vai lhe fornecer uma pessoa. Olha aqui, toma aqui o Francisco, toma aqui o Tiago, ok? É uma mera intermediação de mão de obra. Eu costumo dizer que o trabalho temporário, a empresa de trabalho temporário, é como se fosse uma grande empresa de RH, uma grande empresa de recursos humanos. A sua atividade se limita a buscar gente no mercado de trabalho e colocar à disposição do tomador da mão de obra. Então, basicamente é isso, ok? Quem vai gerir aquela mão de obra? Quem vai gerir o Tiago, o Francisco, enfim, a Carolina, os trabalhadores temporários colocados à disposição da empresa tomadora? Quem gere a mão de obra é a própria tomadora de serviços, ok? Então, no trabalho temporário, há subordinação entre o tomador da mão de obra e os trabalhadores temporários, ok? Isso é um ponto, né? Esse é um ponto, é a principal diferença com esta terceirização que estamos estudando aqui, porque aqui na terceirização, pessoal, aqui na terceirização, quem dirige o trabalho dos trabalhadores terceirizados, ok? Quem dirige esses trabalhadores é a EPS, ok? É a EPS, ok? Então, se naquele nosso cenário de terceirização, que eu tenho aqui a contratante, ok? Eu tenho aqui a EPS e eu tenho aqui os trabalhadores terceirizados. Vejam que na terceirização, esses trabalhadores, eles se subordinam, ok? Eles se subordinam à empresa prestadora dos serviços, ok? Então, por esse motivo, é a EPS quem dirige o trabalho, ok? Vejam a observação que nós colocamos aqui. O terceirizado não se subordina ao contratante, ok? Então, o terceirizado, ele não se subordina aqui ao contratante, nada disso, ok? Ele se subordina, sim, à empresa prestadora de serviços, Legal? O que mais, pessoal? A responsabilidade do tomador, ok? Aquilo que nós comentamos, né? Se a empresa prestadora de serviços, ela, por exemplo, ela falir, enfim, se a empresa prestadora de serviços, ela não arcar com os salários dos trabalhadores terceiros, o que vai acontecer? O contratante, o tomador dessa mão de obra, vai responder por aqueles salários, por aquelas verbas devidas, ok? E, via de regra, esta responsabilização do tomador é subsidiária. Legal? É subsidiária. Galera, o que mais? Quarentena que nós já comentamos aqui, ok?
quarentena que nós já comentamos. Então, ex-trabalhador, ex-empregado ali da empresa tomadora dos serviços tem que ficar 18 meses sem prestar serviços a ela como terceirizados, ok? Então, venham aqui comigo na tela para trazermos os detalhes quanto a isso. Um detalhe quanto a isso. Então, se é ex-trabalhador da empresa contratante, ele não vai poder ser nem sócio, nem titular da empresa prestadora de serviços por 18 meses, ok? Por 18 meses. Exceção, pessoal, é o aposentado, ok? Faz bastante sentido. Então, existe ali um empregado próprio do tomador dos serviços, ele se aposenta, ok? E aí não faria sentido ele ter que obedecer essa quarentena, ok? Então, o empregado que é aposentado, esse sim poderá ser contratado no dia seguinte pela própria empresa contratante, pela empresa tomadora dos serviços. E no mesmo sentido, o empregado que for demitido, ok? Para evitar aquele efeito que nós comentamos, ok? Aquela prática, má prática aí trabalhista, o empregado que for demitido da empresa contratante, ele também não poderá ser empregado da EPS, ou seja, ele não pode ser um terceirizado pelo prazo de 18 meses. Então fique atento a esse prazo. Se aparecer lá na sua prova 12 meses, tá errado, né? 16 meses, então atenção, quarentena é de 18 meses. Legal? 18 meses. Agora, pessoal, então, vamos deixar aí o assunto terceirização de lado e vamos começar a estudar aqui o contrato de trabalho, ok? Vamos abordar aqui os principais pontos do contrato de trabalho, as modalidades, as hipóteses de alteração desse contrato de trabalho e os casos de suspensão e interrupção contratual, ok? Daudi, houve alteração pela reforma trabalhista em relação ao contrato de trabalho? Houve sim. Foram pontuais, nós vamos comentar aqui as alterações que foram promovidas, ok? Então venham aqui comigo na tela para começarmos o estudo do contrato de trabalho. O contrato de trabalho. Vamos lá. Contrato de trabalho. Pessoal, a definição que consta lá do artigo 442 da CLT é a seguinte, olha... O contrato de trabalho é aquele que corresponde à relação de emprego. Corresponde à relação de emprego, ok? Então, vejam que quando nós falamos em vínculo empregatício, relação de emprego com todos aqueles requisitos que comentamos, subordinação, onerosidade, não eventualidade, pessoa física, pessoalidade, enfim, os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, ok? Eles vão estar presentes quando eu falar em um contrato de trabalho. Ah, Daudi, mas você tinha comentado que trabalho era uma coisa, emprego era algo diferente. Pessoal, é isso aí, continua existindo essa diferença, Trabalho é gênero, do qual emprego é uma espécie. Porém, o legislador acabou cometendo aqui uma imprecisão terminológica, mas essa é a expressão que ficou consagrada, ok? Se aparecer na sua prova contrato de trabalho, lembre-se, ele está se referindo a uma relação de emprego, portanto, regida pela CLT, ok? Pela CLT e pelas outras leis, lei do doméstico, enfim, mas como grande regra geral, pela CLT. Então, o contrato de trabalho corresponde à relação de emprego no dizer da própria CLT. Legal? No dizer da própria CLT. E em termos de formalização, pessoal, formalização. Como via de regra, os contratos de trabalho, eles são consensuais, ou seja, basta o consenso entre as partes. Não há que se falar em formalização, requisitos de solenidade, de formalidade, nada disso. Como regra geral, os contratos de trabalho, eles podem ser expressos, ok? E, sendo expressos, eles podem ser por escritos ou até mesmo verbais, ok? Então, se você deseja contratar um empregado e não redige um contrato de trabalho por escrito, não há qualquer problema quanto a isso, como regra geral, ok? Vamos ver que tem exceção quanto a isso. Mas admite-se o contrato de trabalho verbal, ok? E além disso, além do contrato de trabalho verbal e o contrato de trabalho por escrito, legal? Admite, o direito do trabalho admite o contrato tácito, ok? É aquele contrato em que não houve uma manifestação inequívoca da vontade das partes, legal? Então é aquele contrato em que uma pessoa começa a trabalhar para outra ali, vai, por exemplo,
o Francisco trabalha aqui no Estratégia. De repente, ele traz o irmão dele aqui um dia para ficar acompanhando. Quando o irmão dele percebe, ele já está fazendo ali algumas edições de vídeo. Amanhã ele volta junto com o Francisco. Enfim, passadas 2 semanas, o irmão do Francisco já está aqui trabalhando no Estratégia, sem que nada tenha sido combinado. Enfim, vejam que o empregador consentiu com a presença do irmão do Francisco e com o trabalho do irmão do Francisco, sem ter manifestado ali a vontade dele em relação àquela contratação. Não combinaram salário, não combinaram jornada, nada disso. Apenas um começou a trabalhar para o outro e aquilo ficou, ok? Contrato de trabalho tácito, galera, ok? Artigo 442 da CLT. Agora, venham comigo para a gente estudar um outro ponto. Vamos estudar um outro ponto aqui, que é em relação ao prazo. Ok? Em relação ao prazo. Pessoal, como regra geral no direito do trabalho, os contratos de trabalho são de prazo indeterminado, ok? Indeterminado, ou seja, não tem data para aquele contrato ser extinto, ok? Inclusive, por força daquele princípio que comentamos, princípio da continuidade da relação de emprego, ok? Mas esta é a regra geral, porque tem exceção. Ok? E aqui a gente tem que ficar atento, né? Temos que ficar atentos às exceções. Galera, as exceções. Existem exceções previstas na CLT, ok? Existem exceções previstas na CLT e existem exceções previstas em outras leis. Ok? Aqui para nós, né, o foco vai ser as exceções previstas na CLT. Então, por exemplo, se vier lá na sua prova falando o contrato de trabalho da CLT... Ou seja, o examinador está pedindo aqui essas regras que vamos falar agora, ok? Então venham aqui comigo. Eu só poderei celebrar um contrato por prazo determinado naquelas hipóteses previstas em lei, ok? Fora dessas hipóteses previstas em lei, que serão 3, ok? Que serão 3, eu não poderei celebrar contratos por prazo determinado, ok? Galera, quais são essas hipóteses? Isso aí tem que estar realmente na ponta da língua. A banca gosta de cobrar isso aqui, temos que ficar atento a isso, ok? Então vamos lá, quais são essas hipóteses? São 3, pessoal. São 3. Então vamos lá. São os casos, né, de serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Ok? Justifique a predeterminação do prazo. O principal exemplo aqui é aquela demanda extraordinária ali de fim de ano, né, do varejo. Então as lojas dos shoppings, as lojas ali dos centros das cidades, elas têm uma demanda adicional, uma demanda transitória em alguns meses ali do ano, novembro, dezembro, janeiro, ok? Então, o varejo, né, por este motivo, está autorizado a contratar trabalhadores por prazo determinado. Legal? Por exemplo, as fábricas de chocolate ali no período que antecede a Páscoa. O que vai acontecer? Elas têm que produzir uma quantidade, né, um volume muito maior de chocolates, ovos de Páscoa, enfim. E por isso, né, dada a transitoriedade dessa demanda, elas também estão autorizadas a contratarem trabalhadores por prazo determinado. Ok? Primeira hipótese. A segunda, pessoal, são atividades empresariais de caráter transitório, ok? Atividades empresariais de caráter transitório. Aqui não é a demanda por aquele trabalhador que é transitória, aqui é o próprio negócio, a própria empresa, ela tem ali um prazo de validade, ok? O exemplo que a doutrina cita é, por exemplo, uma empresa que tem como missão organizar uma feira. Então ela vai ali, a empresa é constituída, ela organiza uma feira que dura ali 1, 2, 3, 4 semanas. Ao final dessas 4 semanas, a atividade empresarial vai ser extinta, ok? Então ela vai contratar também pessoas, né, empregados seletistas por prazo determinado, ok? E, para finalizarmos, o mais comum, contrato de experiência. Ok? Contrato de experiência é o mais conhecido, é o mais comum na prática e é o que mais cai em prova. Então, atenção aí em relação ao contrato de experiência, ok? E, né, a diferença aqui que a gente colocou em vermelho é que o contrato de experiência, o prazo máximo dele é de 90 dias. Ao passo que para as outras 2 hipóteses, o máximo é de 2 anos. Legal? Então, 2 anos para essas 2 hipóteses aqui, ok?
e 90 dias para o contrato de experiência. Galera, pode prorrogar? Pode. Pode haver uma e uma única, ok? Somente uma apenas única prorrogação, ok? E o prazo, né, esse prazo que nós vimos aqui de 2 anos e de 90 dias, já é contabilizando, já é considerando a única prorrogação, ok? Já é considerando a única prorrogação. Então, rapidamente, venham aqui comigo, né, em relação ao contrato de experiência, por exemplo, nós poderíamos ter ali um contrato de 90 dias, que não é prorrogado? Podemos sim, ok? Isso aqui tá ok. Eu posso ter um contrato ali de 45 dias e prorrogá-lo por mais 45 dias? Posso sim, isso aqui também tá ok. Eu posso ter um contrato de 30 e prorrogá-lo por mais 60? Posso sim também, isso aqui tá ok, ok? Agora, o que eu não posso? Eu não poderia, por exemplo, ter ali um contrato de 30 e depois prorrogá-lo por mais 90, ok? Isso aqui eu não posso fazer. Por quê? O prazo máximo, o prazo total que está extrapolando os 90 dias, ok? E o que mais que eu não posso fazer? Eu não posso prorrogá-lo mais de uma vez. Então, 30 mais 30 mais 30, ok? Houve uma prorrogação aqui, uma segunda prorrogação aqui, isso aqui também não vale, ok? Então, tem que observar o prazo máximo e tem que observar este requisito da única prorrogação. Legal? Então, esses são os pontos mais importantes em relação ao contrato por prazo determinado. Galera, estudamos aí o artigo 442 e uma parte do 443 da CLT, e se a gente for observar na reforma trabalhista, foi alterado o artigo 443, ok? Para inserir a nova modalidade, uma nova modalidade de contrato de trabalho, que é o contrato por prazo, o contrato intermitente, ok? É o contrato intermitente. Galera, em relação ao intermitente, né, ele foi previsto lá no 443 da CLT e foi regulamentado ali na sequência, no 452, ok? Intermitente, né, antes de nós adentrarmos as disposições aqui da CLT, intermitente é o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, ela não é contínua, ok? Então, por exemplo, o empregador, né, e isso é muito comum no ramo de alimentação, no ramo de restaurantes e bares, ok? Então, vamos supor que existe um grande bar, né, em Brasília, aqui em Brasília, por exemplo, ok? Este bar vai lá e contrata uma série de pessoas, uma série de garçons, por exemplo. Ok? Então faz ali com ele, né, celebra contratos de trabalho, ok? Então o trabalho intermitente é uma relação de emprego, não podemos confundir isso, é uma relação de emprego, ok? Então o empregador vai ali, seleciona uma série de garçons, uma série de empregados, celebra com ele contratos de trabalho, mas e aí, que dia que eles começam a trabalhar? Eu não sei. O empregador fala, olha, eu estou contratando vocês, fiquem aí à minha disposição, ok? Quando eu precisar, eu vou lá e convoco vocês. Ah, então os empregados contratados ali, recém-contratados, não tem que começar a trabalhar no dia seguinte? Não necessariamente, ok? O empregador, ele tem ali, né, ele pode ter uma série, né, um conjunto grande de empregados à sua disposição, né, os quais ele poderá convocá-los para prestar serviços quando ele bem entender, quando ele precisar, ok? Então, por exemplo, sexta-noite, né, pico ali de demanda no bar, ou então sábado, né, na hora da refeição, na hora do almoço, né, alta demanda ali no restaurante, aí o empregador vai lá e convoca o trabalhador intermitente e fala, olha, eu preciso que você venha aqui trabalhar para mim no sábado na hora do almoço. Ok? Então é mais ou menos assim que funciona o trabalho intermitente em linhas gerais. Outro exemplo, ainda falando de bares e restaurantes. Vamos supor, eu tenho ali um bar e eu preciso de garçons trabalhando no horário do almoço e no horário do jantar. Ok? No horário do jantar. Então eu vou ali, contrato por uma jornada de 3 horas, de 4 horas, por exemplo, vamos supor, das 11 da manhã às 2 da tarde, ok? Uma jornada de 3 horas,
E à tarde, eu não quero aqueles empregados, aqueles garçons ali à minha disposição. Eu não quero ficar remunerando aqueles trabalhadores ociosos, nada disso. Eu só quero remunerar aqueles trabalhadores quando eu, de fato, precisar daquela mão de obra, ok? Então, durante o período da tarde, eu não quero aqueles empregados, ok? E eu quero que eles retornem ali naquele restaurante às 18 horas para servirem as refeições ali, servirem o jantar, ok? Então, eles trabalharam ali das 11 às 2 da tarde, 3 horas, ok? E depois eles vão trabalhar, por exemplo, das 6 da tarde às 10 da noite, mais 4 horas. Eles vão ter ali uma jornada de 7 horas ao longo daquele dia, ok? Então, é assim que funciona o trabalho intermitente. Agora, vamos ver aqui as disposições seletistas a respeito do trabalho intermitente, ok? Como foi que o legislador reformador previu este trabalho intermitente? E aqui, galera, já fica inclusive uma dica, né, em relação não apenas ao trabalho intermitente, mas em relação a todos esses assuntos alterados por meio da reforma trabalhista, que é o seguinte: no geral, nós podemos esperar uma cobrança da FCC mais focada na literalidade dos dispositivos alterados, ok? Por exemplo, né, então, não se tem ainda doutrina, né? Na verdade tem pouquíssima doutrina a respeito disso, não se tem nenhuma jurisprudência a respeito dessas novas figuras, né? Intermitente, a nova regulamentação do teletrabalho, enfim, a comissão direta. Então, tudo isso é novidade, ok? E em relação a essas novidades, as novas regulamentações, o que vai acontecer? Podemos esperar uma cobrança mais voltada para a literalidade dos dispositivos, ok? Se a gente tomar por base, por exemplo, o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, meus amigos, até hoje, a grande maioria de questões de concurso foca a literalidade do novo CPC, ok? Já que é algo que ainda é recente e da mesma forma a reforma trabalhista, legal? Então agora venham aqui comigo, vamos ler aqui, né, o que dizem os dispositivos sobre o trabalho intermitente. Então vamos lá. Primeira coisa, o parágrafo 3º do 443, que tudo isso foi inserido pela reforma trabalhista, ok? Todos esses pontos aqui que vamos ler nesse slide foram inseridos pela reforma trabalhista, então atenção. Então venham aqui comigo. Considera-se intermitente o contrato de trabalho. Pessoal, então o intermitente, nós já sabemos aqui que a primeira observação é que ele é um empregado, ok? Ele não é um mero trabalhador, ok? É intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação, ok? Seja, o trabalhador intermitente se subordina ao seu empregador. Essa prestação não é contínua. Não é contínua. Ela pode se dar durante alguns períodos do dia, durante alguns períodos da noite, ela pode se dar ali apenas durante os fins de semana, ok? Então não há continuidade aqui no trabalho intermitente. Seguindo, ele ocorre com alternância de períodos de prestação de serviços e períodos de inatividade. Ok? E períodos de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregador, exceto para os aeronautas. Então vejam aqui que para os aeronautas existe uma peculiaridade, ok? Que são regidos por legislação própria. Legal, Daudi, então entendi. Há uma alternância entre prestação de serviços e inatividade. E o que tem que ficar muito claro é que nesses períodos de inatividade, o empregado não está recebendo, né? Ele não tem ali computada a sua jornada, ele não é remunerado pela inatividade, somente pelos períodos de prestação de serviços, períodos à disposição do empregador, ok? Dando sequência aqui, pessoal, vamos continuar a leitura desse dispositivo aqui. Então vamos lá, artigo 452A, 452A diz o seguinte: o contrato de trabalho intermitente deve ser por escrito. Ok? Então aqui outra observação importantíssima sobre o contrato de trabalho intermitente. É exceção à regra geral, tem que ser por escrito. Ok? E além disso, ele tem que conter ali o valor do salário hora. Então aquele trabalhador intermitente, ele vai ganhar R$10 por hora.
vai ganhar R$8 por hora trabalhada, vai ganhar R$20 por hora. Isso tem que constar, essa informação tem que constar de onde? Do contrato de trabalho por escrito, ok? Ok, na sequência, o legislador diz ainda que não poderá ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, em contrato intermitente ou não. Então aqui assegura-se, né, que o valor do salário hora é pelo menos o valor do salário mínimo hora, ok? E assegura-se uma equivalência entre os trabalhadores intermitentes e os trabalhadores normais ali, daquele mesmo empregador, ok? Na sequência, pessoal, diz ainda o seguinte, parágrafo 1º. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência, ok? 3 dias corridos de antecedência. Então, olha, você é o empregador, tem ali 10 trabalhadores, né, empregados intermitentes à sua disposição. Legal. Eu vou chamar para trabalhar aqui para mim a Carolina, a Luísa e o Francisco. Legal. Bom, eu tenho que convocá-los com certa antecedência, logicamente, porque eles têm que se preparar, né? Eles têm que saber se vão poder ou não, enfim, minimamente programar ali os seus próximos dias. Então eu tenho que convocar esses empregados com 3 dias de antecedência, ok? E na convocação eu já tenho que falar, olha, eu preciso que você trabalhe aqui para mim durante 8 horas, preciso que você trabalhe aqui durante 4 horas, durante 2 horas de manhã e 2 horas no período da noite, então já se comunica a jornada, ok? Pessoal, uma vez convocado, né, o empregado, uma vez convocado por qualquer meio de comunicação eficaz, então, por exemplo, por WhatsApp, por e-mail, enfim, hoje em dia não se utiliza mais tanto por um telegrama, por qualquer meio de comunicação eficaz, uma vez convocado, o empregado, ele pode optar por atender ou não aquela convocação, ok? Então, convoquei ali a Luísa. A Luísa vai dizer, olha, desculpa, sorry, eu já tenho compromisso aqui para esse dia, não vou poder convocar. Pessoal, há algum problema em relação a isso? Não, nada disso. Segue o jogo. A Luísa disse não. Aí o empregador vai lá e convoca o Francisco. O Francisco vai dizer sim, vai falar, olha, eu topo. Ok? Eu topo. E o Francisco, ele também tem prazo para responder, ok? O empregador não é obrigado a aguardar ali eternamente a resposta do Francisco. O Francisco tem um dia útil, ok? Vejam que em relação ao empregado, é útil, é um dia útil para a resposta, ok? E se o Francisco não responde ao empregador? Pessoal, o silêncio presume-se como recusa. Se o Francisco não respondeu nem se vai ou se não vai, o empregador deve presumir que o Francisco não vai atender, não vai aceitar aquela convocação, ok? Não vai aceitar a convocação. Então essa é a dinâmica do trabalho intermitente. Toda vez tem que convocar, ok? Tem 3 dias de antecedência para convocar, o empregado pode aceitar ou não, deve aceitar em um dia útil, ok? Um dia útil e o silêncio presume-se como recusa. Legal? Então, até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? O que vai acontecer, pessoal? Vamos supor que o empregador convocou o Francisco. O Francisco disse sim, eu vou, eu topo, tô precisando de trabalho, eu vou sim, ok? E na hora H, no dia que o Francisco chega ali já uniformizado para começar o trabalho, o empregador falou, olha, Francisco, pensando bem, eu não vou precisar de você não. Ok? Estou vendo aqui que eu esperava que que o restaurante fosse encher esse fim de semana, mas em virtude do feriado, em virtude do carnaval fora de época, lá em Natal, pessoal, todo mundo viajou e o restaurante aqui, o bar está vazio. O que vai acontecer, pessoal? O empregador tem que pagar uma multa ao Francisco de 50%, metade do que o Francisco receberia. Legal? Então é isso que se prevê. E da mesma forma, em relação ao empregado, Francisco diz que vai. E na hora H, o Francisco resolve, enfim, ele vai trabalhar para um outro empregador que oferece um salário hora melhor. Ou não, o Francisco se esqueceu. O Francisco foi assistir o jogo do Flamengo. Pessoal,
Também quando o empregado diz que vai, aceita a convocação e descumpre, também multa no empregado, ok? A mesma multa, metade do que ele receberia caso houvesse trabalhado. Legal? Então, vamos retomar aqui a leitura da CLT. Vamos retomar a leitura da CLT que diz o seguinte, vamos lá, parágrafo 2º. Recebida a convocação, o empregado tem o prazo de um dia útil, ok? Então, vejam a diferença aqui. Ok? Vamos ver se voltou a funcionar. Vejam a diferença aqui. Opa. Em relação ao empregado, em relação ao empregador, são 3 dias corridos. Ok? Corridos. Ok? Já em relação ao empregado, é um dia e é útil. Legal? E presume-se no silêncio a recusa. Ok? No silêncio, presume-se a recusa. O que mais? A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação. Ok? Então, a subordinação, ela continua existindo, embora esta seja uma faculdade, né? Um direito do empregado optar por trabalhar ou não. Ok? Então, o trabalho intermitente, ele é muito criticado porque dá uma grande liberdade ao empregador. E por outro lado, pessoal, notem que dá uma grande liberdade ao empregado também. Ok? O empregador precisa de alguém trabalhando, né? Mas também o empregado precisa de trabalhar, precisa de receber remuneração. Então, o empregado está autorizado, inclusive, a ter vários vínculos de trabalho intermitente, ok? Vários vínculos de emprego, né, com contratos de trabalho intermitente. Ok? E em cada um deles, a cada convocação, ele pode dizer, olha, essa eu vou, essa eu não vou, essa eu vou, essa eu não vou. É um direito do empregado, do trabalhador intermitente, ok? Galera, finalizando aqui, parágrafo 4º prevê a questão da multa. Okay? Vamos ler aqui para ficar bem claro. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo, ok? Então, atenção a este requisito aqui, sem justo motivo, a parte pagará a outra no prazo de 30 dias, ok? Prazo de 30 dias, multa de 50%. Permitida a compensação em igual prazo. Então, muitas vezes, né, o Francisco vai lá, né, e descumpre ele descumpre ali a aceitação que ele havia manifestado, ok? E ele seria multado em 50%. Mas ele disse para o empregador, falou, olha, não me cobra essa multa agora não, daqui na próxima semana eu venho trabalhar aqui para você e aí a gente abate da minha remuneração o valor da multa. Essa é a compensação a que se refere o parágrafo 4º, legal? Na sequência aqui, o parágrafo 5º diz o seguinte, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição, ok? Então, a inatividade não é jornada de trabalho, não é tempo à disposição e, portanto, não é remunerada, ok? Parágrafo 5º diz ainda que o trabalhador intermitente pode prestar serviços a outros contratantes. Então, não se exige aqui a exclusividade. Logicamente, não se poderia exigir, né? Não se exige a exclusividade do trabalhador intermitente. Legal? Galera, venham aqui comigo nesse próximo slide para a gente sintetizar o que tem de mais importante e, muito provavelmente, a questão de prova sobre trabalho intermitente deve sair daqui. Então, venham aqui comigo, muita atenção agora. Então, vejam, trabalho intermitente. Trabalho intermitente. Então, os principais são alternância entre períodos de inatividade e períodos de atividade de inatividade, ok? De inatividade. E, por causa disso, né, fica afastada ali a continuidade desta relação de emprego, ok? Como exceção à regra geral, o contrato de trabalho deve ser necessariamente por escrito, ok? Necessariamente por escrito. E neste contrato discrimina-se o valor hora. Discrimina-se o valor hora. O que mais? O tempo de inatividade, ele não é jornada, ele não é remunerado, ok? Ao ser convocado pelo empregador, né, o empregador deve fazer isso com 3 dias de antecedência. Galera, 3 dias estes que são corridos. Corridos. Ok? Por outro lado, a aceitação por parte do empregado deve se dar em um dia útil. Ok? O silêncio representa a recusa e a desistência de qualquer um, seja empregado, seja empregador, sem justo motivo,
representa uma multa de 50% da remuneração que lhe seria devida. Ok? Para fins de remuneração, pessoal, trabalhador intermitente, ele deve ser pago de imediato. Ok? Nada daquela história de quinto dia útil subsequente ao vencido, nada disso. O intermitente recebe de imediato. Né? São quantas horas ele trabalhou? Enfim, calcula-se ali a remuneração devida e paga-se de imediato. O que ele tem que receber, pessoal? A remuneração pelo trabalho prestado, né, proporcional ali ao salário hora, ok? Que por sua vez consta do contrato de trabalho, ok? O que mais que ele recebe, pessoal? Férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, ok? Recebe 13º proporcional, ou seja, cada prestação, recebe ali o repouso semanal remunerado e os adicionais devidos àquele empregado. Ok? Os adicionais devidos. Pessoal, nós temos aqui vários exemplos relacionados a bares e restaurantes, que é onde se imagina que esta modalidade vai ter mais utilidade, mas aplica-se o contrato de trabalho a todos os ramos, a todas as atividades, exceto para os aeronautas, conforme comentamos. Legal? Agora, um ponto importantíssimo, pessoal, negociado prevalece sobre o legislado, ok? O trabalho intermitente é um daqueles assuntos listados no 611-A da CLT, ok? De modo que a negociação coletiva pode se sobrepor à legislação em relação ao intermitente. Legal? Então, esses são os principais pontos do trabalho intermitente. Para encerrarmos, pessoal, apenas para deixar bem claro, né, que este trabalhador intermitente, ele tem sim direito a FGTS, recolhimentos previdenciários, enfim, tudo aquilo que tem direito um empregado comum. Legal? Então, principais pontos do trabalho intermitente. Ok? Vamos avançar aqui, pessoal, para comentarmos uma outra novidade, que é a regulamentação do teletrabalho. Ok? Teletrabalho. E aqui a gente não pode confundir o intermitente com o teletrabalho. Então venham aqui comigo na tela, né, para nós começarmos a estudar as regras do teletrabalho. Pessoal, o teletrabalho não é nenhuma novidade na CLT. Ok? Não é nenhuma novidade. Já existia o teletrabalho, ou trabalho à distância, ou home office, ok? Que é aquele caso em que o empregado não trabalha nas dependências do empregador, ok? Ele trabalha na sua própria residência como grande regra geral, ok? Isso não é novidade no direito do trabalho. A novidade é a regulamentação, é o detalhamento das regras sobre o teletrabalhador, ok? Então, venham aqui comigo para a gente conhecer quais são essas novas regras. Pessoal, então vamos lá. O artigo 75B da CLT, 75B, ele diz o seguinte, pessoal, ele diz o seguinte, considera-se teletrabalho, okay, que vamos comentar aqui agora, a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, ok? Com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalhador externo. Pessoal, aqui nós já temos várias questões de provas possíveis. Então, o teletrabalhador é aquele que trabalha 100% do tempo fora das dependências do empregador? Não. Ele trabalha de forma preponderantemente fora das dependências. Ele é um trabalhador externo? Ele é considerado um trabalhador externo? A resposta é negativa, pessoal. Ele não é considerado um trabalhador externo por própria opção do legislador aqui. Ok? O que mais? Parágrafo único diz o seguinte: o comparecimento às dependências do empregador, ok? Para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho. Okay? Então, por exemplo, você tem ali um teletrabalhador na sua empresa. Ok? Você vai lá em determinado momento, convoca aquele teletrabalhador e fala: olha, Camila, preciso que você venha aqui, dê uma passada aqui na empresa hoje à tarde para a gente fazer uma reunião.
ok? Preciso que você venha aqui para auxiliar o colega aqui com essas atribuições. Então, esse comparecimento para atividades específicas não descaracteriza. A Camila vai continuar sendo uma teletrabalhadora, ok? Já que é teletrabalhador aquele que preponderantemente, a maior parte do tempo, fica fora das dependências e não 100% do tempo, ok? O que mais? Artigo 75C diz o seguinte: a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deve constar expressamente do contrato individual de trabalho que especificará as atividades. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial, ok? O regime presencial que é o oposto do regime de teletrabalho, ok? Então, posso transferir o empregado do presencial para o teletrabalho e vice-versa, e do teletrabalho para o presencial, desde que haja mútuo acordo, ok? Ou seja, é algo bilateral, empregado consentindo e empregador consentindo, ok? E, além de ser por mútuo acordo, deve haver um aditivo contratual, ok? Então, nós temos aqui duas exigências: que esta alteração seja bilateral e que isto fique formalizado ali por meio de um aditivo, ok? Por meio de um aditivo. O que mais, pessoal? Então, essa é a alteração bilateral, ok? Atenção quanto a esse detalhe que nós vamos ler agora, ok? Parágrafo 2º diz o seguinte: poderá ser realizada a alteração do teletrabalho para o presencial, ok? Então vejam que aqui é um sentido único, do teletrabalho para o presencial, não é vice-versa, ok? Por determinação do empregador. Se é por determinação do empregador, aqui nós estamos falando de uma alteração unilateral, ok? Unilateral, ou seja, não é aquela que comentamos anteriormente. Aqui é o empregador dizendo: olha, Camila, você que é uma teletrabalhadora, volte a trabalhar de forma presencial, ok? Não estou gostando do seu desempenho enquanto teletrabalhadora. Volte, venha trabalhar de forma presencial. Isto está inserido no jus variandi, no poder diretivo do empregador, ok? Então, pode ocorrer do teletrabalho para o presencial de forma unilateral, ok? Deve ser garantido um período de transição de 15 dias, neste caso, ok? Então, por exemplo, a Camila, que estava acostumada ali a não ter que se deslocar para o trabalho, ela não tinha nem carro para se deslocar ao trabalho, ela não sabe qual linha de ônibus mais pegar até o trabalho, enfim. Ela tem que se adaptar à nova realidade de trabalho presencial. Para isso, o legislador conferiu esta antecedência mínima de 15 dias. E, em todos os casos, aditivo contratual. Legal? Então, aditivo contratual. Continuando aqui, pessoal, 75D agora. Diz o seguinte: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos, ok? Bem como reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. E o parágrafo único diz ainda: as utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado, para quaisquer fins. Ou seja, vamos supor que a Camila, que é uma teletrabalhadora, ela precisa de um computador ali para trabalhar. Beleza. Ela precisa de um computador e de uma impressora. E o empregador vai lá e instala para ela o computador, instala para ela a impressora, e diz o seguinte: olha, Camila, eu preciso que você contrate um link de internet de 20 gigas e eu vou te reembolsar essa despesa, ok? Então isso tudo vai constar de um contrato escrito, ok? E o computador, a impressora, o link de internet, tudo aquilo, todas aquelas utilidades que são fornecidas pelo empregador, elas não representam, não integram a remuneração da Camila, não tem natureza salarial. Legal? Então é isso que está dizendo aqui o 75D. Avançando, pessoal,
O 75E diz o seguinte: o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. E diz ainda, vejam só a que ponto chegou o 75E. O empregado deverá assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Pessoal, o que é isso aqui? Vamos supor, a Camila é uma teletrabalhadora. Em determinado momento, ela adquiriu uma doença do trabalho. Ela sofreu um acidente do trabalho, ok? Lá na casa dela, mas foi um acidente do trabalho. Ela teve ali, por exemplo, um problema na coluna, um problema de audição, enfim, todas aquelas doenças e acidentes do trabalho. Pessoal, aqui, vejam que o legislador está buscando isentar o empregador de responsabilidades, ok? Ele está dizendo o seguinte, olha, o teletrabalhador vai ter que assinar um termo se responsabilizando por seguir aquelas instruções do empregador. Ou seja, lá no futuro, se surgir alguma doença, se a Camila contrair uma doença do trabalho, sofrer algum acidente do trabalho, o empregador vai buscar se isentar dessas responsabilidades. Então vejam aqui a que ponto chegou o legislador aqui no 75E, ok? Para nós, para fins de prova, é importante que a gente conheça também essa disposição. Legal? Pessoal, e da mesma forma como fizemos no trabalho intermitente, vamos ver aqui um mapa mental, um grande resumo a respeito do teletrabalho. Ok? Um grande resumo a respeito do teletrabalho. Pessoal, aqui de novo, olha o carimbinho aqui. Teletrabalho também é assunto em que o negociado prevalece sobre o legislado. Artigo 611-A da CLT. Ok? Pessoal, vamos lá, apenas relembrando alguns pontos e adicionando novos pontos. Pessoal, o teletrabalho é aquele que ocorre de forma preponderantemente fora das dependências do empregador. Ok? O teletrabalhador ele pode sim comparecer às dependências para atividades específicas, ok? Atividades específicas. O que mais? Mesmo se for convocado para comparecer, ele continua sendo um teletrabalhador. Legal? O que mais? A condição dele de teletrabalhador deve ser registrada expressamente no seu contrato de trabalho, conforme nós destacamos anteriormente. Em relação à mudança de regime, nós vimos lá que a alteração bilateral, ou seja, de comum acordo, de mútuo consentimento, mútuo acordo, a bilateral, ela pode se dar tanto do presencial para o teletrabalho, ok? Quanto do regime de teletrabalho para o presencial. Legal? Então, detalhezinho aqui da nova regulamentação. Além disso, se for a unilateral, a alteração unilateral, aquela que ocorre por determinação do empregador, ela somente pode ocorrer em um sentido, do T para o P, pessoal. Então lembre-se lá na prova do TP, ok? Do teletrabalho para o presencial, do T para o P, ok? Neste caso, garantida a transição de 15 dias, não são 30 dias, a transição aqui de 15 dias, ok? E, em todos os casos, deve ocorrer ali um aditivo contratual em que se registre essa alteração. Pessoal, o teletrabalhador ele foi excluído do controle de jornada, ok? Quem conhece lá as disposições do artigo 62 da CLT, lá havia previsão de exclusão de jornada dos trabalhadores externos, ok? Trabalhadores externos, lá no inciso 1º, a exclusão do controle de jornada dos gerentes e dos exercentes de cargo de gestão de uma forma geral, e agora no inciso 3º nós temos ali os teletrabalhadores, ok? Vou colocar aqui na sigla TT, teletrabalhadores, ou seja, o teletrabalhador tem direito adicional noturno? Não, pessoal, não tem direito. Ele tem direito ali a horas extras? Também não tem direito. Ele tem direito à indenização por intervalo intrajornada não concedido? Nada disso. Ele não tem direito a nada disso, ok? Já que ele está excluído do controle de jornada, ok? Então atenção quanto a isso. O teletrabalhador foi excluído do controle de jornada. O que mais? Os equipamentos do trabalho remoto e eventuais reembolsos,
esses não têm natureza salarial, ok? Em relação a doenças e acidentes do trabalho, o teletrabalhador assina um termo de responsabilidade. Legal? Então, neste quadrinho aqui, as principais regras, os principais pontos quanto ao teletrabalho. Fiquem atentos em relação a ele, ok? Fiquem atentos em relação a ele. Pessoal, continuando o nosso assunto aqui de contrato de trabalho, vamos estudar agora as alterações no contrato de trabalho. Então, venham aqui comigo na tela, sem perdermos tempo, para estudarmos aqui as alterações, pessoal, as alterações. Então vamos lá. As alterações, como grande regra geral, né, a regra geral é que elas se deem por mútuo consentimento, ok? Ou seja, bilaterais, né? Haja ali o consentimento, o empregado deve estar de acordo com as alterações como regra geral e além disso, né, cumulativamente, estas alterações não podem resultar em prejuízos ao empregado, sejam prejuízos diretos, sejam prejuízos indiretos. Ok? Galera, essa é a regra geral. Nós vamos ver também alguns casos específicos, ok? Que inclusive se admitem alterações prejudiciais ao empregado, ok? Mas a regra geral é esta. Então, lá na prova, se a questão de prova não detalhar o que ela está pedindo, se ela apenas disser as alterações, né, de uma forma genérica, as alterações no contrato de trabalho somente podem se dar, você tem que responder ali por mútuo consentimento e que não, desde que não resulte em prejuízos ao empregado diretos ou indiretos. Essa é a regra geral. Agora vamos ver alguns casos aqui na tela, ok? Vamos ver alguns casos aqui na tela. Alterações lícitas, para a gente começar, alterações lícitas, legais, regulares. Ok? Então nós temos ali a readaptação, ok? A readaptação. Então, o que vai acontecer? Eu tenho ali um motorista, né, da minha empresa, ele sofreu um acidente e perdeu um braço. Ok? Nessa fatalidade, ele não vai mais conseguir trabalhar como motorista. Então, aquele empregado vai ser readaptado em uma nova função, que seja condizente com as suas condições, né, as suas novas condições físicas e psicológicas. Ok? Então, essa é a readaptação. Temos ainda a reversão, pessoal. A reversão, já chegamos a comentar um pouco em relação à reversão, que é aquela situação em que, né, um empregado ele ocupa ali determinado cargo, ok? E em algum momento ele é promovido a um cargo de confiança, um cargo de gestão, ok? Então ele recebe essa promoção e começa a exercer ali uma gerência, uma supervisão, ele exerce um cargo de gestão. E em determinado momento, né, eu decido que aquele empregado não está desempenhando bem a gerência, a supervisão, enfim, e eu decido revertê-lo ao cargo anteriormente ocupado. Essa é a reversão, é destituir a função de confiança, o cargo em comissão daquele empregado, ok? Isso também é uma alteração lícita. É prejudicial ao empregado? É, na maioria das vezes é prejudicial, mas a CLT, né, o direito do trabalho, admite essa alteração, já que está inserida no poder diretivo, no jus variandi do empregador. Legal? Então essas são as lícitas. E as ilícitas, pessoal, apenas como de forma rápida, nós trouxemos aqui o rebaixamento, ok? E a retrocessão. O rebaixamento é o retorno do empregado à função anteriormente ocupada, ok? Mas esta aqui com finalidade punitiva, ok? E a diferença em relação à retrocessão, que é um caso que não cai tanto em prova, é o retorno à função. A retrocessão é o retorno à função anterior, mas esta aqui sem intuito punitivo, ok? Então, rebaixamento, intuito punitivo, e a retrocessão sem intuito punitivo. Pessoal, nós vamos destacar aqui, né, duas alterações que caem mais em prova. É a alteração de função, ok? A alteração de função, em especial a reversão, e a alteração do local de trabalho. Então, vamos detalhar um pouco mais esses dois casos. Então, venham aqui comigo na tela, venham aqui comigo para a gente detalhar aqui a alteração de função, ok? A alteração de função. E a regra geral, pessoal, a regra geral é que as alterações de função favoráveis ao empregado são tidas por lícitas. As desfavoráveis são tidas por ilícitas, ok? Exemplo de alteração lícita, né?
a reversão, pessoal, que comentamos no slide anterior. Em relação à reversão, é importante nós destacarmos duas regrinhas, ok? Em primeiro lugar, a CLT, lá no seu 468, parágrafo 1º, ela diz o seguinte: a reversão, ela está dentro do poder diretivo do empregador, dentro do jus variandi do empregador, e eu não considero nem mesmo uma alteração unilateral. Ok? Então vejam que a CLT exclui qualquer pretensão do empregado em relação à manutenção daquele cargo em confiança. Ok? Então, reversão não se considera alteração unilateral. E no parágrafo 2º, que foi inserido, né, vejam aqui, pela reforma trabalhista, ok? O legislador disse o seguinte: olha, sabe aquela gratificação pelo exercício da função de confiança, do cargo em comissão, ok? Aquele plus que o empregado recebia, aquilo ali não é direito adquirido do empregado, ok? Aquela gratificação não se incorpora ao contrato de trabalho, ele não adquire aquilo para ele, qualquer que seja o tempo em que ele tiver ocupado aquela função. Ah, Daldi, mas antes existia um posicionamento do TST de que com 10 anos o empregado adquiria, né, aquilo se tornava ali patrimônio do empregado e ele não poderia mais perder a função. Pessoal, isso aí caiu por terra, né? Se o empregado tem ali 10, 20, 30, 50 anos de exercício da função de confiança, pouco importa, ok? O empregador pode retirar-lhe ali aquela gratificação, ok? Então, a súmula do TST, a súmula 372 do TST, ela perdeu sua eficácia após essa alteração. Legal? Pessoal, mais alteração lista, a readaptação, que nós comentamos, e também a substituição temporária, né? Então é muito comum, né, um colega seu vai sair, né, o seu chefe, por exemplo, ele vai sair de férias, ele está tirando ali uma licença médica. O que vai acontecer? Você vai lá e substitui o seu chefe por uma semana, 2 semanas, enfim, pelo período que for necessário. Legal? Então, a substituição temporária também é uma alteração lícita de função. Legal? Pessoal, vamos avançar aqui e estudarmos um outro tipo de alteração. Um outro tipo que é a alteração do local de trabalho. Ok? Então faça o seguinte, se você tem o seu resumo, o seu material aí, já coloque um asterisco, porque é a alteração contratual que mais cai em prova. Ok? Ela tem algumas peculiaridades, algumas particularidades e, não por outro motivo, é a que mais cai em prova. Legal? Então é importante que a gente realmente compreenda esta alteração do local de trabalho. Legal? Venham aqui comigo para nós estudarmos quais são estas alterações. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de situar você que está nos acompanhando em relação as mais diversas, né, as várias possibilidades de alteração do local de trabalho, ok? A primeira delas, pessoal, é a alteração do local de trabalho que não acarreta a mudança do empregado, ok? Não acarreta a mudança do empregado. Então, por exemplo, você trabalha ali numa agência bancária, ok? Numa agência bancária no bairro de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, ok? O seu local de trabalho, o empregador chegou para você, o seu chefe falou: olha, você trabalha aqui em Ipanema, agora eu preciso que você vá trabalhar na agência de Copacabana daqui em diante. Pessoal, alterou o local de trabalho de Ipanema para Copacabana? Alterou. Mas essa alteração vai ensejar uma mudança do domicílio do empregado? Não necessariamente, ok? Ele consegue ali, muitas vezes, se adaptar àquela alteração. Então, em primeiro lugar, é preciso diferenciar as alterações do local de trabalho que não acarretam mudança daquelas alterações que acarretam mudanças, ok? Acarretam mudanças. E as alterações que acarretam as mudanças, estas sim são chamadas de transferências, ok? De transferências. Então vamos supor, o empregado trabalha ali em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
na agência bancária ali de Ribeirão Preto. O empregador determina que ele vá trabalhar em São Paulo, capital. Ok? 300 quilômetros de distância dali. Pessoal, muito provavelmente aquele empregado vai ter que se mudar com a sua família, enfim, aquilo vai ensejar uma mudança do empregado. E por isso, essa mudança, né, essa alteração do local de trabalho que acarreta a sua mudança, esta sim é chamada de transferência. Ok? Esta é chamada de transferência. E, meus amigos, a grande regra geral em relação à transferência é que ela ocorra de forma bilateral. Bilateral. Ok? Então, a regra geral é que a alteração do local de trabalho se dê de forma bilateral. Mas, excepcionalmente, admite-se que ela seja unilateral, ou seja, por determinação do empregador. Por determinação do empregador. Ok? E em prova, pessoal, o que vai cair? A exceção. Ok? O que mais cai em prova é justamente a exceção, os casos em que se admite isso. Ok? Então, situamos, né, uma vez situados em relação às possibilidades de alteração do local de trabalho, agora sim vamos estudar os detalhes. Ok? Mas, antes de estudarmos os detalhes, eu gostaria só de destacar, de voltar aqui à alteração do local de trabalho que não acarreta mudança. Ok? E nos termos da súmula 29 do TST, né, esta aqui, ela pode ser inclusive unilateral, ou seja, por determinação do empregador. E aqui, pessoal, o empregado vai ter direito apenas ao seguinte, apenas a um suplemento salarial no valor do incremento das suas despesas com deslocamento, ok? Então vamos supor, aquele empregado, né, que para se deslocar de casa até a agência bancária em Ipanema, vamos supor que ele gastava ali, né, ele tinha um gasto ali com transporte público de R$10 por dia, ok? Agora, né, como ele vai trabalhar em Copacabana, ele sai de sua casa e vai para Copacabana, ele passou a ter um gasto ali de R$15 por dia, ok? Com transporte. Então, essa súmula 29 do TST está dizendo, olha, eu tenho que conceder a este empregado um suplemento salarial para que ele faça, né, para fazer face a este aumento aqui de R$5 por dia com seu custo, com sua despesa de deslocamento. Ok? Então é isso que diz a súmula 29 do TST. Então, alteração do local de trabalho sem mudança de domicílio, o empregado tem direito a um suplemento salarial decorrente do aumento dos custos com deslocamento. Legal? Agora, falando da transferência, pessoal, venham aqui comigo na tela, vamos falar aqui da transferência, que é a alteração do local de trabalho com mudança de domicílio. Com mudança de domicílio. Ok? Como vimos, a regra geral é que essa transferência se dê de forma bilateral, ou seja, mútuo consentimento. Mas existem 4 exceções, ok? 4 exceções. Então, vamos nos ater aqui a essas 4 exceções. Quais são elas, pessoal? São as seguintes, né? Aqueles empregados que ocupam cargos de confiança, ok? E, cumulativamente, ok? Então, não é ou aqui, a gente está utilizando a partícula e, ok? Então, empregado tem que exercer cargo de confiança e, além disso, existir uma necessidade do serviço, ok? Então, ocupa cargo de confiança e o gerente da outra filial pediu demissão. Eu preciso de alguém com experiência lá naquela outra unidade, então eu vou transferir o empregado desta unidade para aquela unidade, é o meu gerente, vou transferir de forma unilateral. Sem qualquer consentimento, o gerente é obrigado a aceitar essa alteração, ok? Isso que é a transferência unilateral. O que mais? 2. Os contratos que têm como condição, ainda que implícita, a transferência, ok? E, além disso, da mesma forma, haja necessidade do serviço, ok? Então, o seu contrato de trabalho reza que você poderá ser transferido para outro local do território brasileiro, por exemplo, ok? Então, uma vez surgindo a necessidade do serviço, você sim vai poder ser transferido, né, sem mesmo o seu consentimento. Legal? Então, segunda exceção. Terceira, pessoal, quando ocorrer a extinção do estabelecimento, galera,
extinção do estabelecimento, ok? Extinção do estabelecimento. O legislador entendeu que é melhor o trabalhador, né, manter o seu vínculo de emprego em outro local do que ele perder o seu vínculo de emprego, ok? Então, extinção de estabelecimento pode, né, dar direito ao empregador de transferir o empregado de forma unilateral, ok? E, de forma genérica, de forma bastante ampla, né, quando simplesmente houver necessidade do serviço, é o jus variandi aqui do empregador. Ok? Jus variandi do empregador. Pessoal, em relação à reforma trabalhista, o que eu preciso destacar aqui para vocês? Venham aqui comigo, que eu gostaria de destacar o seguinte. Né? A reforma trabalhista passou a autorizar, no artigo 611-A, 611-A, ok? Que o negociado prevaleça sobre o legislado em relação à identificação dos cargos de gestão, dos cargos de confiança, das funções de confiança, ok? Então, o negociado vai prevalecer sobre o legislado em relação à identificação desses cargos e isso vai refletir aqui na possibilidade de transferência unilateral destes empregados aqui, legal? Então, reforma trabalhista impacta desta forma aqui. O que mais, pessoal? Em relação à alteração do local de trabalho, apenas para reforçar a respeito do teletrabalho, né, é viável se transferir, né, se alterar o empregado do regime presencial para o regime à distância, né, e vice-versa, desde que seja bilateral e que isso conste de aditivo, ok? E ainda, né, de forma unilateral, apenas no sentido do teletrabalho para o presencial. É o TP que a gente comentou, ok? O TP admite-se unilateral e sempre com aditivo. Lembrando que aqui existe ainda aquele prazo de antecedência, né, para adaptação de 15 dias. Legal? De 15 dias. Pessoal, questãozinha aqui para a gente encerrar esse bloco. Venham aqui comigo. Vamos fazer uma questão aqui da FCC, ok? Uma questão da FCC para analista da área judiciária de 2015. Ok? Diz assim a questão. Relativamente às alterações do contrato de trabalho, é considerada unilateral, vedada por lei, a determinação do empregador para que o empregado com mais de 10 anos no exercício de função de confiança reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado. Ok? Meus amigos, essa aqui está errada. Ok? Já era errada antes da reforma e agora, após a reforma, continua, está mais errada ainda, né? Letra B. O empregador pode, sem a anuência do empregado, exercente de cargo de confiança, transferi-lo, né? Então, é aquela primeira exceção, empregado que exerce cargo de confiança, o empregador pode transferi-lo com mudança de domicílio, ok? Vejam que aqui foi até um tanto redundante o examinador. Ele diz que ele mencionou aqui a transferência e ainda diz que a transferência se daria com mudança de domicílio, ok? Ainda, para a localidade diversa da que resultar o contrato, independentemente de real necessidade de serviço. Meus amigos, esta alternativa está errada por esse finalzinho aqui, ok? Porque, né, também para o exercente de cargo em confiança, deve haver a real necessidade do serviço. Legal? Letra C. Letra C. O adicional de 25% do salário do empregado é devido nas hipóteses de transferência provisória e definitiva. Pessoal, essa aqui está errada. Por quê? O adicional de 25%, o chamado adicional de transferência, ele só é devido na transferência provisória, ok? Risca aí o definitivo dessa alternativa. Então, sendo provisória, né, sendo uma situação transitória, aquela transferência, o empregador ficará obrigado a remunerar aquele empregado com um adicional de transferência de no mínimo 25% do salário. Ok? Mas isso só vale para as transferências provisórias, para as definitivas não se aplica esse adicional. Legal? Letra D.
Letra D. A extinção do estabelecimento não é causa de transferência do empregado, sendo obrigatória, nesse caso, a extinção do contrato de trabalho. Nada disso. A extinção do estabelecimento também autoriza a transferência do empregado. Letra E, né, por eliminação, já sabemos que é o gabarito, diz assim: o empregador pode, sem a anuência do empregado, ou seja, de forma unilateral, cujo contrato de trabalho tenha condição implícita ou explícita de transferência, transferi-lo com mudança de domicílio para a localidade diversa da que resultar do contrato, vejam, desde que haja real necessidade de serviço. Então é isso aí, letra E é nosso gabarito, galera. Legal? Então, esses são os principais pontos em relação à alteração do local de trabalho. Vamos encerrar esse bloco por aqui e no próximo bloco nós continuamos com esse assunto contrato de trabalho. Legal?